Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio, professora Luísa, língua portuguesa. Faremos hoje uma discussão sobre as questões das semanas 3 e 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, para ajudá-los a responder às questões propostas. Você já ouviu aquele ditado que diz: quem canta os males espanta? A música é uma forma de expressão humana. É comum a gente ouvir uma música e ela nos remeter a memórias felizes ou não. O fato é que algumas melodias, acordes e ritmos são capazes de despertar diferentes emoções: rir, chorar, nos acalmar ou agitar. Você já se emocionou com alguma música? Alguma música já fez com que você se recordasse de um momento ou de alguém importante em sua vida? Nascido na periferia de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, o rapper Psicoprata usa a sua própria experiência de vida para compor as letras que falam sobre violência, dificuldades, superação e denúncias sociais. Leia o texto abaixo. O rap é a voz da denúncia, diz Psicoprata sobre letras que retratam a sociedade. Sou de periferia e sempre fui. O rap veio para mim por uma necessidade de me expressar o que sentia, as coisas erradas que via. O rap é fundamental dentro da sociedade, porque é a voz da denúncia, diz. Psicoprata é uma das atrações do palco, fortalecendo a cena no Festival João Rock, em Ribeirão Preto, São Paulo. Ao lado da Fuse, ele venceu o concurso de bandas promovido pelo evento. Ele acredita que o rap ainda sofre discriminação e destaca a relevância do estilo não apenas em sua vida, mas no contexto social. Ele é a revolução, a mudança, a superação. Várias pessoas já vieram dizer que minha música as fez olhar a vida de outra forma e encontrar algum sentido. Acho que o rap tem esse papel de trazer a vida à tona, especialmente para pessoas que se sentem desiludidas. Além da vocação, o artista diz ter encontrado uma profissão pela qual está agradecido, apesar de não ser uma vida tranquila. Sempre foi correria desde o começo da carreira, do começo da vida, mas torcemos e trabalhamos para continuar crescendo e tranquilos com essa arte que fazemos. É interessante observarmos a questão do uso das aspas nesse texto. Todas as vezes que o autor do texto colocou os termos entre aspas, é porque ele fazia a transcrição de fala que o Psicoprata dizia. Então é importante nós fazermos essa observação. Responda as questões de acordo com as informações do texto que acabamos de ler. Quais as razões que levaram o Psicoprata a cantar o rap? Está muito claro logo no início do texto quais foram essas razões, transcritos ali com a própria fala do Psicoprata. 2. Você sabia que a palavra rap significa ritmo e poesia? Muitos compositores e escritores utilizam suas obras para expressarem seus sentimentos e denunciar algum fato. Identifique trecho do texto com o rapper Psicoprata em que ele fala sobre sentimentos. Eu já falava para vocês a questão da transcrição da fala do Psicoprata, que está entre aspas. Você vai procurar trechinhos ao longo do texto onde ele está falando sobre sentimentos. Questão 3. Observe o emprego do pronome ele nas frases abaixo. Recorra ao texto e identifique a quem se refere. Nós sabemos que o pronome é uma classe de palavras utilizada para acompanhar substantivos ou também para substituir substantivos, evitando repetições desnecessárias. Pode ser utilizado aí como um recurso coesivo. Então, você vai observar as duas frases quando utilizou ele. Esse ele está se referindo a qual palavra que já foi utilizada anteriormente e, não havendo a necessidade da repetição, substitui-se pelo uso do pronome. Ao lado da Fuse, ele venceu o concurso de bandas promovidos pelo evento. Quem venceu? O texto está falando quem venceu o concurso. Esse ele representa quem? B. Ele é a revolução, a mudança, a superação. Quem é apontado no texto como sendo a revolução, a mudança, a superação? Bem simples.
4. Escolha um rap de sua preferência e reflita sobre os sentimentos e emoções que o compositor expõe na música. Registre sua reflexão. Você poderá fazer este registro utilizando palavras ou imagens. Essa é uma resposta totalmente pessoal. Você vai procurar a letra de um rap que você conheça, ou mesmo se você não conhece muitos, faça uma pesquisa, procure um rap que você considere a letra como interessante e após essa leitura, após ouvir também a música, você vai fazer uma reflexão e registrar suas impressões diante do que você viu, leu, ouviu, utilizando palavras ou imagens, fica a seu critério. Na semana 4, nós temos a seguinte atividade. Querida estudante, como você está? Espero que tenha aproveitado as propostas deste PET e percebido como a inteligência emocional é importante para lidarmos com os nossos sentimentos e contribui para as nossas relações. Muitas pessoas lidam de formas diferentes para expressar suas emoções, por meio de livros, filmes, músicas, cartas, diários, desenhos, enfim, há uma infinidade de formas de praticarmos esse exercício tão importante. Neste PET, vamos conhecer algumas dessas formas. Vamos lá. Você já ouviu falar em Anne Frank? Anneliese Mary Frank foi uma adolescente alemã de origem judia, vítima do Holocausto. Ela viveu por 2 anos escondida em um quarto secreto com sua família e outras pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Durante este tempo, Anne utiliza seu diário para escrever sobre seus sentimentos, suas relações com seus familiares e sobre a guerra. O famoso diário de Anne Frank nos conta um pouco de como ela conseguiu. Leia um trecho do diário de Anne Frank do dia 5 de abril de 1944, em que falava do seu sonho em se tornar uma jornalista. Eu finalmente percebi que eu devo fazer o meu trabalho escolar para deixar de ser ignorante, para conseguir uma vida, para me tornar uma jornalista, porque é isso que eu quero. Eu sei que posso escrever, mas tenho que continuar percebendo se realmente tenho talento. E se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornais, eu sempre posso escrever para mim mesma. Mas eu quero alcançar mais do que isso. Eu não posso imaginar vivendo como minha mãe ou a senhora Van Pels e todas as mulheres que fazem o seu trabalho e depois são esquecidas. Eu preciso ter algo além de um marido e filhos para me dedicar. Eu quero ser útil ou trazer diversão para todas as pessoas, mesmo aqueles que eu nunca conheci. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. E é por isso que eu sou tão grata a Deus por ter me dado este presente que eu posso usar para me desenvolver e expressar tudo o que está dentro de mim. Quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são revividos. Mas, e isso é uma grande questão, eu nunca vou ser capaz de escrever algo grande. Eu nunca vou me tornar uma jornalista ou escritora? Responda as questões abaixo. Reconhecer nossos sentimentos contribui para uma boa saúde mental. Saúde mental, emocional, é o assunto que deu início ao PET 5 e vem sendo discutido ao longo das semanas desse volume. Registrar o que sentimos e refletir sobre nossas emoções contribui para desenvolver habilidades de autoconhecimento. Nesse trecho do diário, Anne fala do seu sonho em ser jornalista. Qual argumento ela utiliza para concretizar este sonho? Volte no texto, releia e você vai perceber o que ela usa para provar a concretização do sonho de ser jornalista. 2. Você concorda com a frase, quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados? Minha tristeza desaparece? Meus espíritos são revividos? É uma questão totalmente pessoal. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Você vai dizer se concorda, se discorda e, óbvio, você vai justificar por que você concorda ou por que discorda. 3. O que você faz para se sentir melhor? Conversa com alguém, ouve uma música, escreve um diário, fale um pouco sobre isso. Naqueles dias em que você não está se sentindo bem, que você está meio angustiado com alguma situação, está
para baixo, está com a autoestima baixa, o que você faz? Você procura alguém para conversar, ou você fica sozinho, ouve uma música, ou escreve. Também totalmente pessoal, você vai falar sobre você. Questão 4. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. Você considera que este desejo se concretizou? Exemplifique. Perguntou se você considera. Mas vamos observar que Anne Frank já morreu. E nós estamos aqui falando dela, da vida dela, conhecendo a história dela. Ela teve o diário publicado, são várias publicações, várias pessoas lendo no mundo inteiro, você lendo agora um trecho desse diário. E aí? Você considera que ela realmente continua viva, mesmo após a morte? Fica a seu critério formular sua resposta. Agora vamos ler outro texto em que a autora escreve sobre seus sentimentos, crenças e desejos através de cartas. Você conhece Luana Tolentino? Veja a foto ao lado, uma foto da Luana, e responda as questões abaixo. Você vai, observando apenas a imagem, citar o que você consegue perceber. Qual é a profissão de Luana? Você vai dizer se você, a partir da imagem, considerou que ela é uma advogada, uma jornalista ou uma professora, se ela mora numa cidade grande ou do interior, se pertence a uma família rica ou pobre, se estudou em escola pública ou se foi escola particular. E a Luana que está aí na foto, nesse momento em que foi registrada, ela estava feliz, desapontada ou amedrontada? Aqui não existe uma resposta correta ou incorreta. É a sua impressão diante da análise que você faz da imagem. Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre Luana Tolentino. Verifique se você acertou suas respostas. Luana Tolentino é mestre em educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Foi professora em escolas públicas da periferia de Belo Horizonte. Atualmente é professora universitária. É autora do livro Outra Educação é Possível, Feminismo Antirracista e Inclusão em Sala de Aula, lançado em 2018 pela Masa Edições. Atualmente mora em BH e escreve artigos para a revista Carta Capital. Luana escreve cartas em sua coluna para pessoas. Algumas pessoas utilizam as cartas para escrever sobre seus sentimentos a outra pessoa, sobre descobrimentos, sobre o que pensa, suas angústias e desejos. Vamos ler alguns trechos da carta que Luana escreveu para Titi Gagliasso, em 9 de abril de 2020. Leia a carta e responda as perguntas a seguir. Talvez vocês se lembrem da história dessa menininha que foi adotada por um ator, o Bruno Gagliasso, e que houve aí questões que envolviam preconceito racial e muitas pessoas se comoveram aí com a história dessa criança. Então vamos ler um trechinho. Eu não coloquei aqui no material porque ficaria muito longo, mas você acompanha comigo a leitura aí pelo seu pad. Belo Horizonte, 9 de abril de 2020. Querida Titi, que alegria escrever para você. Sei que o mundo das letras, das palavras, está cada dia mais vivo dentro de ti. Ainda assim, é bem provável que você não compreenda tudo o que registrei aqui. Não faz mal. Torço para que um dia você possa ler a minha carta, escrita com tanto carinho. Não se preocupe, não há pressa. Acompanhe seu pai e sua mãe nas redes sociais. Sou muito grata pelas contribuições que eles têm dado, tanto para o combate ao racismo no Brasil. É muito bom perceber que eles entenderam que a luta contra esse mal não deve ser somente de nós, negras e negros. Fico sempre na torcida para que eles postem uma foto, um vídeo seu. Que menina bonita e esperta você é. Sempre fui muito estudiosa, mas isso não foi suficiente para me eximir de uma trajetória escolar permeada por experiências muito duras. Em razão da cor da minha pele, quando eu tinha sua idade, por diversas vezes meus colegas não me chamaram para brincar. Em muitas ocasiões, a escola foi um espaço no qual me senti só. Infelizmente, esse sentimento é muito comum entre as crianças negras do Brasil. Por eu ter nascido com a pele escura, na maior parte do tempo fui colocada nas últimas carteiras da sala de aula. Ao abrir os livros, encontrava pessoas que se pareciam comigo somente na condição de escravizadas, o que também acontecia na televisão.
A soma de tudo isso faz com que eu me engaje na luta contra o racismo, sobretudo na educação. Mesmo o Brasil tendo uma ligação muito forte com a cultura e com a história africana, em nossas escolas e nas universidades estudamos muito pouco sobre essas questões. Isso se dá em função do racismo que permeia os currículos escolares. Para tentar mudar essa situação, que limita nossa capacidade de conhecer a pluralidade da vida e do mundo, ensino a eles que, de fato, existem muitas dificuldades e injustiças na África, resultantes da devastação provocada pelo colonialismo perpetrado pelos europeus, mas mostro também que os africanos foram responsáveis pelo surgimento da medicina, da astronomia, da arquitetura, da matemática e de tantas outras invenções fundamentais para a nossa existência. Logo, logo você vai descobrir que muita gente importante nasceu na África. Lá nasceram Nelson e Winnie Mandela, Graça Machel, Willy Sovinka e mais alguns aí. Pesquisador congolês que vive no Brasil há mais de 40 anos. Na África nasceu você, que mesmo sendo tão pequena, ilumina a vida de tanta gente. Outro dia vi uma sequência de fotos em que diante do espelho você comemorava o crescimento do seu cabelo. Fiquei emocionada. Vi a menina Luana em você. Vi tantas crianças negras. Aos 6 anos de idade não gostava do meu cabelo. Cresci odiando o meu cabelo. Esse ódio ficou para trás. Meu cabelo é igual ao seu. E assim como você, agora também o amo. Seu cabelo é lindo, Titi. Você é linda. Jamais se esqueça disso. Titi, querida, desejo que você tenha bons amigos. Desejo que estude em uma escola que acolhe você e o blesse com empatia e generosidade, que respeite, reconheça e valorize a diversidade étnico-racial existente em nosso país. Uma escola que não silencie diante dos casos de racismo. Como eu disse nas primeiras linhas desta carta, espero que você cresça em um Brasil diferente do que eu conheci até aqui. Todos os dias luto para que isso seja possível. Encerro esta mensagem com as mesmas palavras que Nelson Mandela costumava usar no final das cartas escritas para sua companheira: 1 milhão de beijos e toneladas de amor. Texto retirado do site Carta Capital. Há um link aí para ler a carta na íntegra. Mas vamos aqui discutir as questões. Assim como Anne Frank, Luana Tolentino utilizou um recurso escrito para dar voz aos seus sentimentos, suas denúncias, desejos e esperança. Anne escreveu o diário e Luana escreve cartas. Primeira questão. Você já vivenciou alguma situação relatada por uma das duas? Fale sobre isso. Quando foi essa situação? Como você reagiu? Você contou para alguém ou guardou para si mesmo? É uma questão totalmente pessoal. Você vai escrever expressando suas emoções, ficando atenta à organização das suas palavras. 2. Em sua opinião, por que Luana Tolentino escreveu essa carta? Sua opinião. Por que você acha que ela resolveu escrever essa carta? Questão 3. Você acha que a carta será lida apenas por Titi? Eu acabei de ler um trecho da carta. Você também no seu pet. A carta foi publicada em uma revista, que há um público leitor bastante amplo. E aí? A carta será lida apenas por Titi? 4. Se você fosse escrever uma carta, para quem você escreveria? Suponhamos que a ideia é que você escreva uma carta. Para quem você escreveria essa carta? O que você ia dizer? Por que seria essa a pessoa escolhida por você? 5. Cite características que encontramos nos diários e nas cartas. Esses gêneros têm alguma característica em comum? Utilize esta imagem para registrar. Desse lado aqui, você vai escrever características da carta. Desse outro lado, você vai escrever características do diário. E aqui, no meio, onde se encontram a carta e o diário, você vai colocar características comuns aos dois gêneros textuais. Faça uma pesquisa, nós já falamos em outros momentos também sobre carta, e coloque aí as características comuns em um texto,
comuns em outro e características que existem nos dois textos. 6. Nossa sugestão é: escreva uma carta ou uma página de diário falando sobre suas emoções. Como você está se sentindo nesse período de isolamento social? Quais têm sido seus maiores desafios? O que você tem feito de diferente? Quem está vivendo com você neste momento? Qual mensagem você gostaria de deixar para outros adolescentes? Aí é a sua ideia. Você vai escrever uma carta destinada a alguém, lembrando que a carta ela tem um destinatário, que pode ser os adolescentes, que pode ser o público que tem a sua idade, que pode ser os estudantes da sua escola, da sua turma, dos quais você está com saudade, ou pode ser também outras pessoas. Se é uma página de diário, você vai estar escrevendo aí como é que você está se sentindo diante dessa realidade, então também muito pessoal. Essas foram as orientações para ajudá-lo a responder as questões das semanas 3 e 4, volume 5. Até a nossa próxima aula, professora Luísa.